Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. Quem está com sono aí, diga glória a Deus. Como o pastor Geloilson falou, é um horário incomum, mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor e para cultuar a Ele. Amém? A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, exatamente assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O título do sermão dessa noite é A Batuta do Maestro e o Ouvido do Nosso Coração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu alguma vez alguma orquestra tocar? Sabe aquela orquestra bem grandona, que tem um monte de instrumento de sopro parecido com esse que o irmão Edivaldo estava tocando aqui agora há pouco, que é um trompete, tem trompete, trombone, tem outros instrumentos. Quem aqui já viu, nem que for pela televisão, alguma orquestra tocar alguma vez? Dá um sinal com a mão. Tem uma figura que me chama muito a atenção na orquestra, que é a figura do maestro, o maestro presbítero Alisson. E o maestro, ele se utiliza de alguns movimentos com as mãos e também com o corpo, a expressão facial dele, os seus braços, ele se utiliza de tudo isso, sabe para quê? Para dar um ritmo determinado para essa música. E cada um dos movimentos desse maestro são códigos que esse maestro se utiliza para dirigir ali então a orquestra. Ele sinaliza para os músicos quando cada um deve então tocar a sua parte, começar a tocar ou parar de tocar. O maestro vai regendo toda a banda, toda a orquestra através dos seus movimentos, do seu rosto, das suas mãos, braços, e o presbítero Alisson já matou a charada ali. O maestro tem um instrumento. Você sabe qual é o nome do instrumento do maestro? É a batuta. A batuta é um pedacinho assim, pode ser de madeira, pode ser de plástico. É um instrumento do maestro. E o maestro, ele se utiliza do seu corpo, dos seus braços, das suas mãos e principalmente da sua batuta, para então reger a orquestra, sinalizar o ritmo e o andamento da música. Já viu aquele cara fazendo um monte de movimento? Quando eu era criança eu não entendia nada de música ainda, muito novo, porque quando eu ainda era muito criança eu passei a entender um pouco. Eu olhava e falava, por que esse cara fica balançando? Ele agacha, ele levanta, ele se lança para frente, ele fecha a cara, ele sorri. O que será que ele está fazendo aí, se ele não está tocando nada? O que é interessante é que a figura do maestro, ela dirige toda a orquestra, toda a banda. É através dos sinais que esse maestro dá, que a banda vai sendo regida e que a banda vai tocando. Agora eu quero que você imagine o seguinte, faça esse exercício comigo. Imagina por um momento que a sua vida, ela é como uma orquestra grandiosa, onde cada nota tem a sua pausa, e onde também cada nota tem o seu momento específico para soar, para ser tocada. Imagina que a sua vida é esta orquestra. Assim como um maestro guia a sua orquestra através de uma batuta e dos seus movimentos com os braços e expressão facial,
o Senhor Deus Todo-Poderoso também guia o curso das nossas vidas, estabelecendo tempos e estações para cada propósito debaixo do céu, como nos diz aqui o sábio Salomão. E nessa noite, ao explorar essa sabedoria de Eclesiastes 3:1, eu te convido para afinar muito bem os seus ouvidos, os ouvidos do seu coração, para ouvir então a voz e a regência desse grande maestro que rege todo o universo e que rege também a sua e a minha vida. Salomão diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, diz o sábio. Mas o que isso significa para nós hoje, no dia 31 de dezembro de 2024? O que isso tem a ver com esse culto? O que isso representa para as nossas vidas? O que isso tem a ver com a passagem do ano de 2024 para 2025? É isso que eu quero te explicar essa noite. E eu quero te convidar para embarcar nessa jornada através das estações da alma, para descobrir como cada acontecimento das nossas vidas tem o seu papel no grande concerto da sinfonia desse maestro chamado Deus, que está nos regendo com a sua batuta, nos cuidando com as suas mãos e nos guardando com os seus olhos. Salomão escreve Eclesiastes já velho, já um pouco cansado, um pouco amargurado, eu diria. Salomão parece que já está cansado de correr atrás do vento. Toda aquela empolgação inicial de Salomão em Cantares, ao se referir àquela bela sunamita, parece que já se esfriou através de algumas experiências que ele descobriu e que ele viveu. Salomão sabe que as verdadeiras flores não são de plástico. Eclesiastes é um livro muito importante. É um livro de sabedoria. Ele explora grandes questões da vida e também da existência humana. Fala sobre o sentido da vida, fala sobre buscar felicidade, fala sobre a brevidade do tempo, fala sobre a morte, fala sobre trabalho, sobre angústia, sobre sofrimento. É um livro completo. É um livro muito importante da palavra de Deus. E inserido nesse contexto, o versículo 1 funciona então como uma chave interpretativa para que nós possamos então entender a soberania de Deus em cada um dos eventos das nossas vidas. Eclesiastes nos lembra que Deus tem um ritmo natural e que Ele está regendo todas as coisas, mesmo que nós, que somos os seus filhos, às vezes não percebemos. Não temos ouvidos para, às vezes, ouvir a voz de Deus. Não temos olhos para, às vezes, enxergar os movimentos suaves e sincronizados de Deus. Às vezes o nosso coração se fecha e a gente escapa da melodia, como o diabo escapa também da cruz. O Emílio Garofalo, no seu livro chamado Isso é Filtro Solar, ele mostra que Salomão, se você prestar atenção no texto, a partir do versículo 2 até o versículo 8, Salomão mostra 14 pares de situações no decorrer desse capítulo. Por exemplo, ele diz que há tempo de chorar e de rir, que há tempo de espalhar pedras e de ajuntar pedras, que há tempo de abraçar e se afastar do abraço. O Emílio Garofalo então observa que parece que Salomão está listando 2 pares de 7, que é o número da perfeição, segundo o entendimento judaico e segundo a Bíblia. Parece que, segundo Emílio Garofalo, que Salomão, ao mostrar estes 14 pares de situações, ele quer mostrar a perfeição de todo o plano de Deus na vida humana. E nós vemos então aqui nesse versículo 2 afirmações de Salomão, onde ele nos explica acerca da natureza
e do propósito de Deus e do tempo determinado de Deus para executar todas as coisas que lhe convém. E a primeira afirmação que Salomão faz é que tudo tem o seu tempo determinado. Essa primeira parte do versículo 1 já nos mostra de cara a soberania de Deus guiando a causa e o efeito de todas as coisas. Esse versículo nos mostra que Deus é um grande arquiteto do universo, em que Deus é o grande maestro do universo e que Ele segue regendo cada detalhe e inserindo uma nota nova de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade soberana dEle. A vida humana é guiada então por esse grande artista, por esse grande maestro que é Deus. E na sua soberania, esse maestro permite que às vezes nós enfrentemos então algumas notas tristes, alguns momentos de sofrimento, de perca. Deus permite estas notas nas nossas vidas, mas Ele também nos dá momentos de alegria, de gozo, de júbilo na presença dEle. Ele nos permite às vezes um pouco de fracasso, mas Ele também nos dá o sucesso. Salomão é claro dizendo que há tempo de nascer e de morrer, dentre outras coisas. E a grande notícia é que nenhum destes eventos ou acontecimentos das nossas vidas ocorre sem a permissão de Deus. Lucas capítulo 21, versículo 18, diz que nem um fio de cabelo sequer da nossa cabeça perecerá, é o que nos diz o evangelista Lucas. E como nós devemos então proceder em meio a tudo isso? A verdadeira sabedoria, meus irmãos, consiste em aceitar estes ciclos de Deus, ou em aceitar o tempo de Deus para todas as coisas nas nossas vidas. Você já viu alguém aqui resolvendo quando é que uma fruta vai amadurecer? Ou você já viu alguém fazendo um movimento contrário? Desamadurecendo uma fruta que já está madura? Isso não é possível. É claro que os homens têm instrumentos, né, Ed? Para fazer alguns processos de tentar controlar um pouco esse amadurecimento. Enfim, existem várias ocasiões, mas via de regra é Deus quem determina cada uma dessas coisas. Via de regra é o Senhor quem dá o tempo certo para que cada um dos eventos das nossas vidas aconteçam. Ninguém aqui escolhe quem é mãe, quem é pai, então ninguém aqui escolhe o tempo de gestação do filho. Quem determinou isso, cerca de 9 meses, agora são semanas, 40 semanas, quem determinou isso foi o Senhor. E quando vem um pouco antes ou um pouco depois, é porque Deus também, de alguma forma, irmã Gislaine, determinou dessa maneira. É Ele quem determina todas as coisas. Nós não amadurecemos fruta, nós não conseguimos adiantar os processos que Deus estipulou. Não somos nós que damos andamento a um processo de gestação de uma mulher. Tudo isso está no controle soberano do grande Maestro Deus que está regendo todas as coisas. E existe um outro processo, mais grave ainda do que o processo da gestação. É o processo do envelhecimento. Envelhecer, dizem que não é uma coisa fácil. Eu, particularmente, não sei. Dizem que não é fácil, viu, Mário? Eu não sei ainda. Mas, brincadeiras à parte, o homem tem tentado o tempo todo manipular o envelhecimento também, né? Isso não é possível. É possível talvez retardar, é possível talvez mudar um pouco da aparência da coisa, mas ninguém pode segurar o tempo. Ninguém segura o tempo. O tempo corre
independentemente daquilo que nós queremos ou não, independentemente de como nós queremos ou onde nós queremos estar ou não. O Senhor é o dono do tempo, Ele controla todas as coisas. E a segunda afirmação do versículo que Salomão nos escreve é que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa segunda afirmação, ela complementa a primeira afirmação, afirmando que cada ação possui um determinado momento, determinado e guiado e regido pelo Senhor para acontecer. E Deus não apenas controla o tempo dos eventos, isso Ele também controla, mas Deus controla também o propósito pelo qual determinado evento acontece. Ele não é apenas o Deus que faz o tempo correr, mas Ele é o Deus que se revela a nós e que mostra aquilo que Ele deseja nos mostrar e que ensina aquilo que deseja nos ensinar, independentemente de nós querermos ou não. Ele simplesmente nos ensina. Ele tem um propósito para cada luta e para cada vitória que nós desfrutamos. A semente plantada fora de época não vai germinar. O fruto colhido antes do tempo, dependendo do contexto, ele não vai amadurecer. Da mesma forma, meus irmãos e irmãs, que os nossos projetos e aspirações precisam ser cultivados com paciência e discernimento, respeitando o tempo de Deus e o tempo que Deus determinou para que esta coisa aconteça na sua e na minha vida. Não compete a nós vivermos uma vida ansiosa e tentar adiantar esse processo na força do nosso braço. Isso é inútil. Isso não vai resolver o meu e o seu problema. Mas nós precisamos aprender a entregar os nossos caminhos ao Senhor e a esperar nele. Não uma espera passiva, displicente, mas uma espera confiante. Uma espera que confia na providência e na graça desse Deus Todo-Poderoso. E o que isso tem a ver com a mudança do ano? Veja bem, irmãos, não existe nada demais na passagem do ano. Passagem do ano não é uma mágica, como muitas pessoas aí acreditam, no sentido de que quando vira o ano, tudo muda. Se isso fosse verdade, que quando virasse o ano tudo mudasse, muitas pessoas já deveriam ter vencido tentativas recorrentes e frustradas de mudar velhos hábitos. O ano vira e a gente continua com hábitos ruins. A gente sempre quer perder um pezinho aqui, uns quilinhos ali, né, Thaís? Às vezes. A gente quer ler um livro, a gente quer começar a praticar um esporte, quer começar a fazer um novo hobby, e o ano vai passando, está lá dia 2 de janeiro, aí a pessoa pensa, bom, eu vou deixar para 2026, porque 2025 já está em cima, então eu vou jogar para o próximo ano. O ano vira e não há nada de mais de místico com isso. Mas a notícia boa é que o ano muda, mas Deus continua sendo o mesmo e derramando sobre nós o seu sustento e a sua graça, como tem feito dia após dia e ano após ano. Portanto, a virada do ano, meus irmãos, nada mais é do que uma oportunidade que Deus dá para você e para mim de entender melhor os propósitos que nós não entendemos no decorrer do ano que está se findando. Grava isso. Ano novo é uma nova possibilidade de enxergar Deus e respeitar o tempo dele para as nossas vidas. É isso que Deus espera de nós. E a cor da roupa? A cor da roupa amarela, não importa muito, né? Amarela é dinheiro, né? É isso, né?
Amarelo é dinheiro, né, Aline? Amarelo é dinheiro. Para de olhar para a Aline, gente. Vai constranger a menina. Amarelo é dinheiro, vermelho é amor. Gente, esquece isso. Deus deseja se revelar a nós, Ele em pessoa. Deus deseja revelar os seus planos a nós. Deus deseja abrir o nosso coração para que nós encontremos a Ele e a sua graça. Por isso que nós devemos nos debruçar no tempo de Deus, para que cada coisa que nós esperamos na época de Deus e no tempo de Deus aconteça. Você já tentou forçar alguma coisa que exigia tempo para acontecer? Já tentou fazer isso? Acho que quem nunca, né? Quem nunca? A gente às vezes pode até não tentar manualmente, mas mentalmente a gente faz isso. Mentalmente a gente tenta adiantar o processo. E o nome disso é ansiedade. Como é que foi essa experiência de tentar adiantar o processo de alguma coisa? Como eu disse, esse texto nos ensina a esperar no Senhor, mas de uma maneira confiante. Esse texto nos ensina a esperar que o Senhor dê o tempo certo para que as notas determinadas que Ele ordena aconteçam nas nossas vidas. Ele é o maestro e Ele é o arquiteto. E por falar em esperar, você sabe esperar? Você consegue esperar bem alguma coisa? Como você tem esperado aquela coisa que você tanto deseja que aconteça logo? Aquela promoção no trabalho, aquele aumento de salário. Como é que você tem esperado o grande amor da sua vida aparecer? É importante entender que Deus tem um propósito e que no seu devido tempo Ele vai fazer cada uma destas coisas acontecer. E que cabe a nós apenas estarmos preparados, buscando a Ele, para que no momento que isso aconteça, nós sejamos então aprovados para entrarmos na grande orquestra do Senhor. No seu devido tempo, Deus vai encaixar cada peça neste quebra-cabeça extremamente difícil de ser montado. É difícil para você esperar alguma coisa? Tem sido difícil para você esperar alguma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. A nossa espera em Deus nunca é vã. Mas a nossa espera em Deus é a espera por um Deus que tem muitos propósitos, muitas bênçãos e muita graça a revelar a nós, à medida que Ele mesmo se revela a nós. A gente vai caminhando, vai conhecendo a Deus e vai sim, à medida que a gente caminha com Deus, desfrutando das bênçãos que só Ele pode nos dar. É por isso que no Senhor a sua espera não é vã, seja pelo trabalho, pelo aumento de salário, pelo amor da sua vida. Esperar no Senhor é sempre a melhor alternativa para os seus filhos obedientes, que estão fazendo notas, mas somente aquelas que estão de acordo com a regência da batuta do nosso soberano Deus. O conceito bíblico de que há tempo para todas as coisas proporciona esperança de que as dificuldades podem sim ser superadas e que novos começos são sempre possíveis, porque o tempo está nas mãos do Senhor. E quanto ao planejamento para o ano de 2025? O que você almeja? O que você espera? O que você vai fazer? Tem algum hábito novo? Olha só, abrindo um parêntese aqui. Leia a Bíblia. O pastor Gelo Wilson vai lançar daqui a pouco mais um projeto lendo a Bíblia toda no ano de 2025. Leia a Bíblia. Tive a graça de ler a Bíblia toda nesse ano de 2024. Terminei alguns dias um pouco adiantado já
comentei com a Aline, contei esse testemunho para a Aline na minha casa há uns 10 dias atrás, eu acho. Consegui me adiantar e terminei de ler a Bíblia toda e foi uma bênção. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o Senhor não pode ficar de fora de todo o seu planejamento para o ano de 2025 e 25. Muito número, gente, desculpa. Às vezes a gente se planeja e se organiza em tanta coisa, mas a gente se esquece de colocar Deus na nossa agenda. E nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que relacionamento com Deus demanda tempo. Ninguém vai crescer na vida espiritual se não investir um tempo diante do Senhor, em oração, em leitura bíblica, jejuando, participando dos cultos da igreja. Ninguém cresce se não for assim. O que você está planejando aí para o ano de 2025? Começar um exercício, uma academia, ler aquele livro que você começou lá no início do ano passado, desse ano ainda, desculpa, não é meia-noite, né? No começo desse ano e não conseguiu terminar. Você deseja mudar talvez alguns hábitos para melhorar a sua saúde? Tudo isso é importante e nós também precisamos disto, meus irmãos. Mas há algo mais importante do que tudo isso. Há algo maior do que tudo isso. Confiar nos planos eternos de Deus para nossas vidas, à medida que nós buscamos conhecer a Deus no novo ano, no ano que está chegando. Devemos usar o ano novo como uma oportunidade de redefinir algumas das nossas prioridades e nos perguntar: quais são as áreas da minha vida que precisam ser afinadas de acordo com a batuta do propósito de Deus? Se realmente há tempo para todas as coisas, como Salomão nos ensina nesse texto, isso também é uma grande notícia para nós, sabe por quê? Porque isso significa que talvez muitos dos seus sofrimentos podem estar chegando também ao fim. E se isso acontecer, não vai ser porque o ano virou, mas porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Andar com Jesus, meus irmãos, é ter a certeza de que cada uma das nossas lágrimas serão enxugadas, ou hoje, ou amanhã, ou nesse ano que está acabando, ou no próximo ano que virá, ou nesta vida que nós estamos vivendo, ou na eternidade. Andar com Jesus é ter a certeza de que Ele está contemplando a nossa dor e que no seu devido tempo Ele há de dar um fim à nossa dor e ao nosso sofrimento. Olhando para a vida de Jesus, nós podemos então encontrar inspiração e orientação, permitindo então que a vida de Cristo seja o exemplo que nos guia através das pesadas e tristes notas das suas dores. Jesus Cristo viveu plenamente o propósito de Deus. Jesus Cristo se ajustou perfeitamente ao tempo de Deus. Ele se ajustou perfeitamente a esse tempo. Ele compreendeu que cada um dos momentos da sua vida tinha um propósito especial e específico desde o seu nascimento até a sua morte. E ao seguir o exemplo de Cristo, nós podemos então aprender a confiar no tempo de Deus para a execução de cada um destes propósitos, ainda que muitas vezes nós não entendemos completamente o plano do Senhor para as nossas vidas. Jesus nos ensina a importância de estar alinhados com o propósito de Deus, mostrando que cada uma das estações das nossas vidas tem então um propósito específico. Semear, crescer, colher, morrer, abraçar, rasgar, coser, amar, aborrecer. Andar com Jesus é aprender a discernir cada uma destas estações nas nossas vidas. E eu encerro o meu sermão dessa noite
dizendo para você que não existe nada mais ofensivo para Deus do que olhar para nós, os homens aqui nesse mundo, tentando controlar e reger as suas próprias vidas. Imagina lá a cena, sabe assim, quando você pega o seu filho criança e que você fala para ele alguma coisa que você já sabe, você está cansado de saber, 40 anos nas costas, 60 anos nas costas, você sabe que aquilo não vai dar certo, e o seu filho teima com você. Imagina agora você fazendo mais ou menos a mesma coisa e Deus olhando para você, você tentando ser o seu próprio maestro, você tentando ser a sua própria lei, você tentando ser a sua própria guia e tentando reger a sua própria orquestra. Isso ofende a Deus, meus irmãos. O verdadeiro cristão não vive assim, mas ele sabe que não foi chamado para ser maestro e reger a sua própria vida, mas ele sim foi chamado para tocar as notas de acordo com o ritmo da batuta do grande maestro Deus. Precisamos entender que não somos os regentes das nossas vidas. A nós cabe viver com responsabilidade debaixo da graça que Deus nos dá, mas nós não somos regentes, e sim aqueles que são regidos pelos eternos propósitos do Senhor. Essa é a vida que Deus espera de você, essa é a vida que Deus espera de mim, neste novo ano que vai se iniciar daqui a alguns minutos. Enquanto refletimos em Eclesiastes 3:1, eu te convido esta noite a entregar a batuta da sua vida ao mestre e maestro do universo, a saber, o grande arquiteto Deus. Com fé podemos confiar que Ele guiará cada nota e cada pausa. Ele transformará as nossas vidas em uma magnífica composição de amor e esperança, cheia dos seus propósitos eternos. E ao aceitarmos este convite, que o Senhor nos ajude a viver o ano de 2025 na harmonia da regência do plano divino, seguindo o exemplo de Jesus Cristo e tocando as nossas notas dentro da batuta do eterno Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, e eu quero orar por você essa noite. Você que ouviu essa mensagem, que talvez tenha tentado se adiantar a algumas coisas, ou que talvez tenha sido displicente demais em relação a outras, você que não sabe esperar, você que não gosta de esperar, e você que não quer esperar, eu quero orar por você essa noite. Pai querido, eu quero te agradecer essa noite, por essa oportunidade. Pai, a Tua graça é o que nos sustenta até aqui. A Tua graça é o que nos dá vida. E não qualquer vida, mas vida em abundância, como nos ensina a Tua palavra. Senhor, nos coloque no Teu compasso. Afine as nossas dissonâncias. Nos rege, Pai, rege as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso coração. Nós os entregamos a Ti, Pai, crendo que o Senhor é o nosso maestro soberano e nosso arquiteto. Em nome de Jesus é que eu oro, para a Tua glória. Amém, Jesus.